amigos, olá amigas, um abraço para vocês do professor Daniel. Vamos falar um pouco sobre a cultura greco-romana, né? Duas civilizações consideradas clássicas, civilizações do mundo antigo, né? Mas que aquilo que produziram continua a ser significativo nos dias atuais. Então a ideia de algo clássico é aquilo que não está preso no seu tempo, né? Elementos da cultura greco-romana continuam extremamente atuais, né? A gente pode falar da democracia, a gente pode falar da compreensão das artes, a gente pode falar da política, a gente pode falar do direito, a gente pode falar, inclusive, da engenharia, da arquitetura, né? Então, essas duas civilizações foram muito frutíferas, né? Outras sociedades do mundo antigo produziram muita coisa, mas, por exemplo, por mais que nos impressione uma pirâmide egípcia, mas a gente não tem pirâmides sendo construídas como túmulos em todos os lugares. Ou seja, uma pirâmide é característica da cultura egípcia antiga e permanece presa a essa compreensão do tempo. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos arcos romanos, né, eles continuam a ser produzidos. Inclusive o Brasil tem diversos exemplos disso daí, certo? Bom, chamamos de arte greco-romana as manifestações artísticas que tiveram início na Grécia Antiga e depois foram absorvidas pela civilização romana, né? Portanto, podemos dizer que é a arte que representou o período da Antiguidade Clássica, mas que não ficou presa nesse tempo, continuou a existir em momentos anteriores, né? A arte greco-romana se desenvolveu aproximadamente do século 8 a.C. até o século 5 depois de Cristo, algo em torno de 1.300 anos, né? Sua origem está lá na civilização creto-micênica que antecedeu a Grécia. Mas foi principalmente no século V a.C. que essa arte teve grande destaque. É o período de ouro da cidade de Atenas, né? Um período de grande criatividade e desenvolvimento artístico e cultural, certo? Depois disso, o Alexandre da Macedônia, grego, dominou diversas regiões do mundo e espalhou a cultura grega para esses lugares, mas também trouxe elementos dessa outra cultura, dessas outras culturas, as culturas orientais. A esse processo nós chamamos de helenismo, né? Os romanos, por sua vez, após conquistarem a Grécia, absorveram vários aspectos de sua cultura. Portanto, a arte romana tem os seus aspectos misturados à influência grega, né? Essa arte greco-romana entra em decadência no século V, após a queda do Império Romano, mas isso não significa que ela entre em crise e desapareça. Ela entra em hibernagem, ou seja, ela começa a dormir um pouco. E no Renascimento, no século XV, século XVI principalmente, ela é restaurada, né? Quais são algumas das características da cultura greco-romana, da arte greco-romana, né? Valorização do realismo nas formas, ou seja, os artistas gregos e romanos, principalmente os escultores, buscavam representar os seres humanos e a natureza com grande riqueza de detalhes. Percebam principalmente as estátuas, as esculturas gregas e romanas. Nas artes plásticas, né, destaque para temas mitológicos, ou seja, temas de orientação também religiosa, humanos e ligados à natureza. O seu estilo artístico caracterizado pela busca da perfeição. Lembrem de um slogan grego: uma mente sã em um corpo são, uma mente sadia e um corpo sadio. Eles buscavam praticar atividades físicas. Os gregos, inclusive, foram os inventores de diversos esportes e, portanto, das Olimpíadas, né? Mas eles também se preocupavam com a mente. Eles foram grandes produtores de literatura,
de filosofia, de conhecimentos científicos. E aí fica uma dica dos gregos e dos romanos. A gente precisa se preocupar com o nosso corpo, com a beleza do corpo, com a saúde do corpo, mas também com a saúde da mente. Estudar, crescer, evoluir, ler. Né? As pinturas foram muito usadas na decoração de palácios e templos. Infelizmente, muitas delas se perderam com o tempo porque foram se desgastando. Né? Na arquitetura, a grandiosidade e a beleza dos templos religiosos, dos palácios e das construções públicas. Em Roma, por exemplo, nós temos diversas ruínas de construções antigas. Uma das mais famosas é o Coliseu. E mesmo já estando bastante desgastado, mesmo já não sendo o projeto inicial, a gente ainda pode perceber uma grande beleza e imponência, né, nessa construção romana. Além de diversas pontes, diversas estradas, enfim. Né? Vamos dar uma olhada nos exemplos da arte. Né? Os gregos, arte com inspiração mitológica, exaltação da beleza masculina, prestem atenção. O padrão de beleza para os gregos não era a mulher, era o homem. Havia uma exploração maior, né, da beleza masculina. Estátuas de heróis, estátuas de atletas, estátuas de deuses. Né? E aqui para vocês o equilíbrio, uma mente sã em um corpo são. Né? Aqui está o Partenon de Atenas, o templo em homenagem à deusa Atenas, né? Um templo que está em ruínas, mas que mesmo assim você percebe a imponência. Esse templo foi explodido no século XVI. Ele guardava um depósito de pólvora que pertencia a um grupo muçulmano e ele foi explodido, mas mesmo estando nessas condições, a gente pode perceber o quão ele era belo. E ele ficava na parte mais alta da cidade, na Acrópole, porque de cima ficava mais fácil também observar se as pessoas, né, estariam em risco, se viria algum ataque. Né? Está aqui o teatro grego. Duas coisas sobre o teatro grego. Primeiro, a questão arquitetônica. Eles faziam nas encostas de alguma montanha, porque as apresentações eram feitas embaixo, né? E as pessoas ficavam nesse semicírculo aqui. As pessoas pegavam a acústica e podiam ouvir bem. Lembrem, não havia equipamento de som nessa época. Então eles usavam dessa estrutura. As apresentações eram feitas embaixo e as pessoas ficavam aqui, né, na plateia. Ainda hoje, esse é um dos modelos básicos dos nossos teatros, das nossas arenas musicais, enfim. Né? Outro detalhe sobre o teatro grego é que ele tratava de temas dramáticos, ou seja, os dramas humanos, as questões humanas, né? A finitude, o amor, né? As desavenças, o poder, né? Mas falava também de questões mais satíricas, humorísticas, era a comédia, né? A tragédia para discutir temáticas importantes. A comédia para ridicularizar alguém, mas por trás dessa ridicularização havia uma mensagem positiva. Né? Nós temos aqui a cerâmica grega, vasos de barro, né? Que transportavam mercadorias como o vinho, o azeite, os perfumes, né? E aí, como nós temos rótulos nos nossos produtos hoje, eles também tinham os seus rótulos. Aqui são personagens da mitologia grega. Então, da mesma forma que os gregos exportavam a mercadoria, exportavam a sua cultura. Aqui um mosaico grego com mais de 2000 anos. Interessante observá-lo e perceber as cores. Ele foi restaurado, né? E aí dá para você perceber como ele era alegre. As cores são alegres. As cores são demonstrativas da alegria dos gregos.
A escultura é muito interessante. E aí observem que os corpos estão sempre perfeitos. Os corpos estão sempre muito bem delineados, né? Um detalhe que a gente deve observar com relação aos gregos também é que a nudez era vista como beleza, como erotização e não como pornografia. A beleza da nudez era admirada, né? Hoje a gente tem um estímulo, né, a uma visão depreciativa do corpo humano. A gente tem uma sexualidade, um sexismo exacerbado. Não é isso que a gente observa aqui. Aqui a gente vê a beleza do corpo. E como eu disse para vocês, era mais o corpo masculino que era explorado, mas também havia a exploração do corpo feminino. Vamos para os romanos, né? A arte romana, que foi uma arte um pouquinho diferente da grega, recebeu a influência grega, recebeu a influência da cultura grega, mas ela era menos religiosa, menos mitológica e mais cívica, ou seja, estava mais ligada à vida dos indivíduos leigos, né? Não fazia parte da religião, fazia mais parte das figuras públicas, né? Destaque também entre os romanos para a arquitetura e a engenharia, ou seja, obras públicas, obras funcionais, grandiosidade, né? Se na Grécia a gente vai encontrar muitas estátuas de deuses, de deusas, de semideuses, de heróis, entre os romanos a gente vai encontrar mais as figuras da política. A gente vai encontrar imperadores, senadores, generais, né? Vai encontrar figuras que estão ligadas à administração. E aí é um detalhe para a gente observar. Não é que os romanos não fossem religiosos, não. Na verdade, eles eram tão ou até mais religiosos do que os gregos. Mas eles começaram a dividir política de religião. Eles não juntavam esses dois processos. E isso é importante da gente refletir, né? A religião tem que cuidar das suas questões e ajudar a encaminhar a sociedade, mas ela não pode influenciar na política, porque a política tem que respeitar todas as religiões. Por isso que a gente fala do Estado laico. E aí a gente pode pegar o exemplo dos romanos. Os romanos estavam mais preocupados com as questões públicas, né? A religião é algo da escolha particular. Está aqui em Roma o Coliseu. Esse projeto daqui, para vocês perceberem, ele é tão atual que ele é a base para praticamente todos os estádios de futebol do mundo. Todos eles têm essa lógica daqui, né? O formato é sempre elevado para que as pessoas que estão na torcida possam, de qualquer lugar, visualizar o espetáculo que está acontecendo. Esse Coliseu foi inaugurado no ano 80 da era cristã. Foram 6 meses de festas de inauguração. Foram competições as mais variadas. Até batalha naval houve aqui, para vocês terem ideia. Eles trouxeram água, colocaram água em alguns recipientes aqui, alguns espaços, e pequenas embarcações se digladiavam, ou seja, umas combatiam com as outras. E o público ia ao delírio, como a gente vai ao delírio num jogo de futebol, num jogo de vôlei, de basquete ou numa atração musical, por exemplo. Mas observem bem, ele já tem quase 2000 anos, mas continua extremamente imponente. E aí alguém pode perguntar, Daniel, e por que não reformar ele? Seria um crime contra a história da humanidade. É melhor ele desse jeito, porque desse jeito ele mostra para a gente como é que a história do mundo antigo se deu. Portanto, nenhuma estátua deve ser modificada. Uma estátua que tem um braço quebrado tem que ficar do jeito que está. Não se vai mexer nela sob hipótese nenhuma, né? Aqui a visão externa do Coliseu. Percebam o tamanho. Observem aqui as pessoas e compare, né? Perceba como isso aqui é imponente. Outro exemplo aqui da arquitetura romana, o Império Romano que dominou diversas regiões, né? E aqui eu posso mostrar para vocês
o aqueduto romano em Porto de Garde, na França. Observa bem, aqui você tem o rio que está meio em um cânion, e aí você tem os arcos, né, que ajudam a dividir o peso, né, ao mesmo tempo em que se equilibram. E essa região aqui, essa ponte, era também um espaço de passagem de água, né? Então os romanos, eles traziam água de diversas regiões distantes pela gravidade e faziam esse tipo de engenharia e arquitetura. Isso ainda é utilizado hoje, né? Você tem lá no Rio de Janeiro os Arcos da Lapa, por onde passa um bondinho, né? O mais interessante é que essas obras foram feitas 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, e elas continuam extremamente sólidas. Extremamente sólidas. Ou seja, a arquitetura e a engenharia deles era bastante avançada, né? Ponte de Segura, em Portugal. Essa ponte, até bem pouco tempo, ainda era permitido que passassem carros sobre ela, mas construíram uma outra ponte um pouco mais para cá, para que essa ficasse apenas para pedestres. Ora, ela aguentava ainda? Aguenta até carreta, aguenta até trem. O problema é que eles preferem conservá-la, preservá-la, né, para que ela não sofra um desgaste mais rápido e as nossas gerações futuras possam observar como o povo antigo greco-romano foi tão importante. Olha só que coisa linda também, isso aqui na Espanha, né? Vejam que tem as estradas, vejam que está pronto para passar automóveis, né? Essa aqui é mais ou menos do ano 100 da era cristã, né? Muito interessante. As estradas romanas, olha só, gente, para a gente que reclama tanto das estradas que a gente tem nas cidades, né, as rodovias, sabe por que elas são tão bem desgastadas? Porque elas não são bem construídas. Observa como os romanos faziam. Uma camada de pedra, uma outra camada de um outro tipo de pedra, uma camada de algo parecido com cimento e pedra em cima, ou seja, ela era feita para durar, ela era feita para aguentar peso, né? Olha só, quantas estradas o Império Romano fez. Tudo isso em vermelho eram estradas romanas. Para que o Império funcionasse, era preciso haver a necessidade de circulação. Os soldados romanos, quando marchavam, eles faziam vibração na ponte, né? Numa ponte, numa estrada, melhor dizendo. Então ela tinha que ser muito bem construída, né? Dá uma olhada aqui. Inclusive a necessidade militar, né? Então essa estrada, ela tem 2.000 anos, mas ela está extremamente bem conservada, né? Uma outra questão, lá em Roma, os banheiros públicos. Roma era uma cidade com 1 milhão de habitantes, aproximadamente. Ou seja, dava 3 vezes a população de Caruaru. Imaginem vocês, 3 Caruarus juntas. Olha o tamanho da cidade que ia ficar. Se alguém mora num bairro distante e precisa vir ao centro, será que vai dar tempo ele chegar em casa para esvaziar as suas necessidades? Portanto, havia os banheiros coletivos. Você chegava, sentava nesse troninho aqui, fazia suas atividades e ainda ficava trocando umas ideias com as pessoas, né? Aqui as termas romanas, um espaço de lazer. Se hoje a gente tem os shoppings, as galerias, né, para se divertir, os parques, os romanos tinham as termas, que eram locais com água para que eles pudessem tomar banho como a gente toma banho num clube, numa piscina, numa praia. Só que essas termas eram com água quente e todas as pessoas tinham acesso a ela. Pessoas pobres, pessoas ricas. Era um local para você ir, ficar tomando um banho quente, um banho com ervas, relaxando, conversando, fazendo debates sobre os mais variados temas. E aqui por baixo ficavam fornos com fogos, né, com lenha, para que a água pudesse ficar aquecida.
Imagine como deveria ser agradável para as pessoas, né? As termas, aqui ó, o esquema, você está aqui em cima com a água aquecida e aqui embaixo os escravos que tinham uma vida extremamente curta, porque o calor intenso terminava atrapalhando, né, a sua saúde. Um pouco da pintura romana, não sobrou tanta coisa, né, mas temos algumas ruínas, algumas nas ruínas de Pompeia, certo? Portanto, colocar para vocês que é muito importante a gente pensar, né, a arte como algo que é também representativo da sociedade. As sociedades, elas têm os seus trabalhos, têm as suas produções, têm as suas políticas, mas a arte, a cultura também é importante para se falar sobre um povo. Nesse caso aqui nós falamos de duas civilizações que são chamadas de clássicas, ou seja, a sociedade grega e a sociedade romana. Repetindo, o que eles produziram no mundo antigo ainda continua sendo extremamente importante para a nossa sociedade. O direito romano, a República Romana e a sua organização política, a administração do Estado, a democracia grega, a filosofia grega, as artes gregas, os esportes, enfim. Todos esses elementos ajudam a gente a compreender o mundo antigo, mas ajuda também a gente a compreender como a gente fez para chegar até os dias atuais. Ok, gente? Um grande abraço para vocês.